Boa noite a todas e todos. É um imenso prazer recebê-los nesta noite. É o nosso terceiro encontro deste ano do Clube de Leitura do Centro Educacional Pioneiro. É um projeto muito bacana que nós desenvolvemos desde 2019, viu, Yoshi? E é o nosso sétimo ano de existência, inserindo, né, obras literárias adotadas majoritariamente no Pioneiro do 5º ano até o 3º ano do ensino médio. Temos a alegria de receber hoje o Yoshi Tisse, que é o autor do livro lido e estudado pelas crianças do 5º ano do Pioneiro. Yoshi, seja bem-vindo, obrigada pela receptividade ao nosso convite. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, muito legal sempre conversar sobre, enfim, sobre quadrinhos e, né? Não é? Muito legal. Obrigada. Nós estamos aqui com a comunidade, com as famílias, com as crianças e as professoras que desenvolveram em sala de aula esse projeto, já vou apresentá-las, e a nossa coordenadora do Fundium, Kátia Shimoto, e a nossa diretora Irma Kamini Hirai. Então, como que a gente organizou esta noite? Rapidamente, a gente vai apresentar para o Yoshi o trabalho, até para que ele tenha noção da potencialidade do livro dele em sala de aula, né, desenvolvido pelas crianças, né? E aí, a professora Rosália vai falar um pouquinho sobre a importância deste projeto literário. Na sequência, a professora Melissa falará sobre um projeto que a gente desenvolveu, que é o da árvore genealógica, na verdade, uma atividade dentro deste projeto, né? A professora Marcília sobre a atividade culinária, a professora Regina, encontros com os avós, e aí nós vamos para a entrevista, né? Quando a professora Lúcia vai fazer essa mediação, quando as alunas e os alunos farão algumas perguntas, né, elaboradas por eles mesmos, né, para o nosso convidado dessa noite, o Yoshi Tisse. Que legal. Legal, né? Vai, Rosália, por gentileza. Boa noite. Boa noite. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a importância desse projeto literário com este livro, né? Quais foram as atividades que nós desenvolvemos baseado na leitura deste livro. Então, uma das coisas importantes que aconteceu com o projeto desse livro foi a construção da identidade, né? Então, esse livro proporcionou o conhecimento da história das famílias. Eles puderam conhecer um pouquinho mais a família e como eles se colocam dentro da família, né? E isso veio fortalecer o senso de pertencimento e a autoestima das crianças, né? Isso foi muito bacana, eles terem um pouquinho dessa visão, né, da história de cada família. Uma outra coisa também que nos despertou com essa história foi a compreensão das relações entre as famílias, né? Pais, avós, tios, primos, e como essas relações se conectam, né? Houve também um estímulo à comunicação, então, um encorajamento para as conversas com os familiares, desenvolvendo, assim, algumas habilidades de leitura, algumas entrevistas que foram feitas, a escuta ativa o tempo todo, né, nessas entrevistas, e a formulação de perguntas dos alunos com os familiares, né? E tudo isso veio fortalecer os vínculos, criou uma oportunidade de compartilhamento das histórias familiares, as tradições, as memórias. Isso veio para aproximar um pouquinho mais essas gerações, né, e fortalecer esses laços afetivos. Então, na medida que vocês forem ver todas as apresentações, vocês vão entender um pouquinho melhor isso que eu acabei de falar, tá bom? Então, esse livro proporcionou um trabalho muito rico, né, e as crianças gostaram bastante, tá? E os familiares também. Nossa, obrigada. Que legal. Puxa, eu nem imaginava uma coisa assim. Pois é. Árvore genealógica. Olá, boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do trabalho realizado com os alunos, né? A HQ do Contra proporcionou aos alunos muitas ponderações acerca do autoconhecimento, né? E através dessa história,
os alunos puderam rever seus valores como pessoa para depois compreender as suas origens. Né? Então, inicialmente, promovemos esse momento de reflexão da identidade, né? De como você se vê, como você se enxerga, né? Quais características você herdou dos seus pais, o que você é parecido com a sua mãe ou com o seu pai. E assim a gente foi trabalhando, resgatando não somente as características físicas, mas, sobretudo, as psicológicas e emocionais nesse processo, né? E aí, no próximo slide, por favor. Né? Então, assim como o do Contra, não conseguia se reconhecer nem como brasileiro, nem como japonês, né? Será que algum aluno se identificou com ele? Será que ele conhece alguma pessoa que passou por uma situação semelhante? Né? Então, quem sou eu? Né? Então, a gente tem uma conversa, né? Um diálogo entre o avô e o neto, nessas divagações, nessas inquietações. Né? Então, quem eu sou? Né? Então, no próximo slide, né? Dessa forma, a gente levantou questionamentos, né? As questões de como é viver em dois mundos tão diferentes, né? Com culturas tão... não tão parecidas assim, né? Então, a gente teve casos assim de alunos, né? Será que eu sou mais brasileiro? Será que eu sou mais italiano do que japonês? Ou será que eu sou mais português do que japonês? E eles fizeram uma pesquisa, esse resgate com a árvore genealógica, né? De investigar quais são as suas raízes. E foi interessante, alguns alunos trouxeram assim, prof, eu sou descendente de italiano com espanhol, português indígena, e até o pessoal indígena, né? Porque não tem traços. Então, a gente vê que tem algumas famílias que têm umas 4 etnias aí na sua linhagem, tá? E o livro traz essa mensagem, essa frase lindíssima, né, do avô falando, né, que você é o melhor de dois mundos e isso faz você ser de quem você é, né? E aí ele fala assim, e se nenhum caminho é ideal para você, você cria o seu próprio, tá? Né? E no próximo slide, né, a gente tem uma pequena amostra, né, do resultado desse trabalho, a árvore genealógica. Alguns alunos preferiram ser discretos, colocaram só o primeiro nome, outros denota, né, que colocou o nome inteiro da família e denota, assim, um certo orgulho da sua linhagem. Tá? E, em suma, né, no próximo slide, então, o que fica para nós? Qual é esse aprendizado? Né? Isso dialogou bastante com as nossas aulas de história, quando a gente trabalhou a formação da população brasileira. E a gente sabe que nós somos parte de uma nação miscigenada, né? Podemos compartilhar experiências e vivências de diferentes culturas, e é isso que nos torna tão especial, né? Essa diversidade. Então, a mensagem que fica assim, é que a gente deve ter orgulho de si, sim, né? Saber quem nós somos, para poder respeitar, né, os nossos ancestrais e encontrar esse equilíbrio, né, que é uma chave para a nossa felicidade e estar de bem consigo mesmo. Tá? E é isso, a gente se prossegue com o próximo trabalho. Obrigada, Melissa, muito obrigada. Nossa. Agora, culinária. Boa noite, sou a professora Marcília. Eu vou começar com uma pergunta, né? Quem é que não tem na lembrança o sabor de um prato especial de infância? Né? Que alguém da família especialmente fez, avós, tios, tias, pai ou mãe. Isso nos traz o quê? Memórias afetivas. E foi isso que, nesse trabalho, dando continuidade, nós desenvolvemos a partir da cena do Contra com o avô, onde ele prepara a refeição. O preparar a refeição com todo cuidado, né, a escolha dos ingredientes. Então, isso nos traz essa ligação, essa conexão com as nossas raízes culturais, né? E também familiares ali, porque ele se lembra que a mãe fazia também, a avó. Então, tudo isso leva a gente perceber o quanto é importante esse momento, né? Quantas lembranças, quantas coisas boas. Pode passar o próximo. Isso. Aí a proposta para as crianças foi a seguinte: quem que prepara, né, uma refeição que você mais gosta? Então eles procuraram, e aí a pessoa da família passou essa receita e gravou um áudio que nós postamos no Padlet, que depois vai ser, né? A gente vai poder depois ver, mas aqui a gente estava falando mais das atividades em si. As crianças desenharam, tiraram fotos dos pratos, e cada turma do 5º ano, a partir dessas receitas, fez um caderno de receitas.
Então, as receitas das famílias, então, do quinto A, do quinto B, do quinto C, quinto D e quinto E. Então, eles puderam desenhar, mas também tiraram fotos. Aí a gente tem algumas dessas fotos que eles colocaram lá no pad. Próximo. Mostrando o prato, né? Já pronto. Então, você percebe o orgulho ali, né? E aí nós temos também, além das fotos, né, que eles tiraram, alguns tiraram, essa questão deles colocarem os comentários. Então, cada um, às vezes, depois que colocou, que postou lá a receita, fez um comentário, que isso foi meu pai, ou minha mãe que fez, a minha avó, o meu avô, e falaram das receitas, uma delícia, você tem que provar. Então, isso foi bem interessante, assim, porque eles colocaram todas assim, além de ter a receita, mas eles, prove você também. Quando a gente ia compartilhando com eles, falava, essa é da minha avó, do meu avô. Pode passar para o próximo. Aqui nós temos algumas das receitas que foram compartilhadas. Então, a gente percebe também, né, o quanto as receitas foram diferentes ali. De cada turma, dificilmente repetiu a mesma receita, né? A gente tem vários aqui, o sukiá, que o Dom Mês tem também. Pão de alho, almôndegas, pavê, a sopinha de legumes, aí lembraram até a sopinha de letrinhas, macarrão, gelatina. Então, a gente percebe essa variedade de receitas que as famílias compartilharam. Obrigada, Marcília. Obrigada. E agora, o encontro com os avós. Boa noite. Boa noite, Regina. Eu sou a professora Regina. E, então, nós propusemos um encontro com os avós, assim como o do Contra encontrou com o avô dele e ouviu uma história, e teve uma comidinha para ele também, né? Lame. Nós resolvemos chamar os avós para a escola. E teve avós até que viajaram, né, do interior de São Paulo para a capital, para poder curtir esse momento, né, com o netinho, com a netinha. E nesse encontro, as crianças ouviram histórias assim, porque... Pode passar um pouquinho, Beth, por favor? Porque, lembrando o Matsuri, né, que é a festividade que celebra, né, a cultura japonesa, os costumes. Então, a proposta era que eles trouxessem para os netos a cultura, né, não só japonesa, mas também italiana, portuguesa, entre outras. E eles se reuniram, né, e conversaram bastante, trouxeram muitas musiquinhas, histórias, falaram do dia da criança, do dia do menino, dia da menina, e os avós, além de terem falado um pouco sobre a cultura, né, de quando eles eram crianças, o que eles faziam, do que eles brincavam, eles também contaram o que eles estavam fazendo hoje, né, que eles estão fazendo hoje, porque muitos, após a aposentadoria, procuraram se reinventar. Então, tem vovó, por exemplo, que está fazendo bolsas, lindas bolsas de crochê, e tem um site dela que ela vende as bolsas. Teve um avô falando que já escreveu 2 livros, já publicou 2 livros, né, pós-pandemia, e ele achou melhor fazer alguma coisa interessante. E, além disso, teve outras conversas, e falando da Itália, falando de brincadeiras, tudo. E também, nessa foto, que é do 5º ano A, do encontro do 5º ano A, tem uma lembrancinha que as crianças confeccionaram antes para os avós, agradecendo pelo encontro, né, pelos momentos que iam ser prazerosos, lógico, pela presença e também pelos ensinamentos, né, porque estava todo mundo muito ansioso, né, tanto os netos quanto os avós, né, para ter esse momento. E nós, só um pouquinho, Beth, nós também propusemos que os avós gentilmente trouxessem um prato de doce, um prato de salgado, e após a conversa, após toda aquela troca de experiências, nós fomos nos deliciar, né, com esses quitutes,
E houve até, no final, sim, como se fosse uma grande festa. E os avós também puderam se confraternizar ali, se conheceram, e foi um momento muito gostoso, assim, regado com muito afeto e carinho, né? Então, esse é do 5º A. Pode passar a próxima. Do 5º B, a professora Rosália, ela quer comentar sobre uma foto. Essa foto do lado direito, a última embaixo, foi um momento em que os alunos compartilharam as brincadeiras, porque os avós começaram a contar o que eles faziam quando eram crianças, que tipo de brincadeiras que existiam, e aí eles quiseram compartilhar as brincadeiras de hoje, da geração deles. Então, os meninos fizeram um grupinho no chão e aí começaram a mostrar a brincadeira, inclusive apareceu aquele Três Marias, que é semelhante, né? Hoje eles também jogam, então algumas brincadeiras que ainda continuam, que persistem até hoje. E foi muito bom também compartilhar aí as brincadeiras, né? Os avós também gostaram de aprender com os netos. Aí a próxima foto é do 5º C, né, que teve um encontro muito bonito também, né? A próxima é do 5º D. E a próxima é do 5º E. Que, no geral, foi sempre uma recepção muito, muito calorosa, né, muito carinhosa, e muitas histórias ali, né, se contaram. Foi muito bacana mesmo, tá? E o próximo agora é com a professora Lúcia, que mediará a entrevista com os alunos. Obrigada, Rê. Obrigada. Ai, gente, eu fiquei até emocionado aqui. Eu sempre comento uma coisa com os alunos. Acho que os autores jamais têm noção do trabalho que nós desenvolvemos com eles, né? Durante um mês, né? Eles leem no mês seguinte a gente faz essa atividade. E acho que eles nem pensam o que pode ser trabalhado com o livro que eles... Não, nossa, foi muito longe, assim, do que eu podia imaginar. Obrigada. Oi, boa noite, segura coração. Eu sou a professora Lúcia, do 5º C, e antes de iniciar esse último bloco, né, com as perguntas dos alunos, eu gostaria de dizer que esse fechamento, em especial com o trabalho que teve com o encontro com os avós, foi muito enriquecedor, porque o impacto que trouxe sobre nacionalidade, descendência, a sua herança, né, que já tem o nome no título do livro, fez com que os alunos percebessem que sentir pertencente realmente é muito importante. Inclusive, foi muito bem sintetizado nos quadrinhos. Mas eu acho que é só quando tem o contato real, quando acontece esse encontro significativo, que teve um propósito, que foi com a leitura do livro e os avós estavam ali presentes, é que eles fazem essa conexão. Então, eu acho que quanto mais conexões a gente for formando, é o que vai mais fazer sentido para eles, e eles vão percebendo a importância de se sentir pertencente e das escolhas que você consegue fazer, né? Que não existe um caminho só, os caminhos se cruzam e você tem essa chance, essas possibilidades de conhecer algumas coisas que, às vezes, em família, passa ali desapercebido, né? Porque criança está sempre brincando para lá e para cá, então é um momento que eles ficaram ali centrados e prestaram atenção e sentiram o importante de ter a presença dos avós. Então, quero agradecer também, não sei se tem os avós conseguiram entrar, se tem alguns aqui assistindo. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Então, vamos lá. Vamos dividir em duas partes. A primeira vai ser, eles fizeram algumas perguntas sobre a vida e obra. Então, gostaria de chamar a Maria Eduarda, do 5º ano A, que ela tem uma pergunta muito especial. Eu. Oi. Oi. Olá, Yoshi, boa noite. Boa noite. Eu sou Maria Eduarda, mais conhecida como Duda. Eu gostei da parte quando você vira o livro para parecer meio que um mangá. E eu tenho duas perguntinhas. Manda. A primeira, conte um pouco sobre como você percebeu seu talento para desenhar. E quais autores ou obras influenciaram
seu estímulo de escrita. Tá. Eu sempre gostei muito, assim, de desenho, era a minha brincadeira favorita, assim, quando eu era criança. E meus pais perceberam, minha mãe é uma leitora voraz, então ela sempre me estimulou a ler muito. E aí, como eu era criança e tal, é mais fácil você introduzir a leitura com quadrinhos, né? Então eu lia muito gibi. Eu lia a Turma da Mônica, lia Sininha, lia, sei lá, quadrinhos da Disney e tudo mais, e alguns outros livros infantis. E depois, na adolescência, eu comecei a ler mais mangá e coisa assim. E eu sabia desde criança que eu queria trabalhar com histórias. Era uma coisa que eu acho que eu nunca tive dúvida disso na minha vida, assim, que eu, de alguma forma, assim, seja ou com filme, ou com desenho, ou com jogo, ou com quadrinhos, alguma coisa assim eu queria. Porque era uma coisa natural minha, né? Na escola, vivia rabiscando carteira, vivia rabiscando apostila, caderno. E, inclusive, eu tive alguns professores que perceberam e estimularam isso. Eu tive uma professora de português que ela passou um trabalho uma vez de pesquisar autores. Ela escolheu um autor de algum livro para cada aluno. E de literatura, né, assim. E para mim, ela escolheu um cartunista, porque ela sabia que eu gostava muito de desenho. E acho que essa foi a primeira vez na minha vida que eu estudei uma coisa que foi diferente, assim, sabe? Porque na escola a gente estuda matemática, geografia, física, estuda de tudo um pouco, né? E é meio que uma coisa assim, meio de obrigação, né? Estudar. E pela primeira vez eu vi que estudar não era só uma obrigação para passar na prova. Alguém me estimulou a estudar uma coisa que me conectou de uma maneira diferente. E eu percebi que eu podia trabalhar com desenho. E foi mais ou menos por aí, assim, que eu comecei a seguir. E, enfim, aí ao longo da vida, fui conhecendo vários autores. Hoje eu tenho o prazer de ser amigo de vários autores que eu sou fã. Não sei se eu estou fugindo da pergunta, mas era quais são os autores que eu gosto, né? Eu gosto de muita coisa, assim. Eu gosto de alguns mangakás japoneses. Eu gosto de alguns quadrinhos europeus, mas já há alguns anos que os quadrinistas que eu mais gosto são os brasileiros, porque tem uma conexão maior, porque eles são meus amigos hoje em dia. Então, então é isso, né? Eu leio muito quadrinho nacional hoje em dia, que acho que a maioria das pessoas nem faz ideia que existe. E esse trabalho do Sidney Guzman com a Graphic MSP é fantástico, porque ele traz esses autores para um palco que a gente normalmente não tem, né? E fico muito feliz de fazer parte dessa seleção. Muito bom. Eu vou chamar agora o próximo, que é o Lucas, do 5º ano B. Olá, meu nome é Lucas A1, do 5º ano B. Primeiramente, eu gostei, assim, demais do livro. Eu achei uma história, assim, muito divertida. Até legal. A parte que a Duda tinha falado, das horas que vira. E entre a turma surgiu uma dúvida, que já foi respondida, que foi o que você mais gostava de ler quando você era criança. Mas agora temos uma outra perguntinha também. Para pessoas que têm o mesmo pensamento de querer se tornar um cartunista ou algo assim, quais quadrinhos ou livros você recomenda pra gente? Tá. Geralmente as pessoas dão 3 dicas, que eu também dou, só que geralmente as pessoas não respondem, não explicam o porquê dessas dicas. As dicas são: leia muito, estude e faça. Entendemos. As pessoas só dizem isso, mas eu gosto de explicar o porquê de cada coisa. Por que a gente tem que ler muito? Quando a gente conhece as coisas, quando a gente lê muitos quadrinhos, assiste muitos filmes, a gente vai montando o que a gente chama de bagagem cultural. Ou seja, a gente vai aprendendo mais sobre o mundo, sobre as histórias, e aí a gente consegue expandir a nossa cabeça, os nossos horizontes, e ter mais ideias, e pode inovar, e pode criar coisas diferentes e tudo mais. Então é sempre importante a gente ler muito,
viver muito, sair, passear, viajar, conversar, conhecer, porque isso vai deixar você mais rico culturalmente, né? E a segunda dica, que é estudar, parece meio bobo, mas eu até quase a minha fase adulta, eu não sabia que existia material didático, assim, de teoria de quadrinho. Então eu sabia que essa pergunta viria, e eu até separei aqui um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, que é o Desvendando os Quadrinhos, do Scott McCloud, e ele é todo em quadrinhos. Ele é um livro de teoria de quadrinhos em quadrinhos. Então é uma linguagem bem acessível, né, por ser quadrinhos, mas o conteúdo é muito profundo. Ele é um conteúdo de ensino superior, assim. Então quando eu li eu fiquei maluco, assim. E realmente, assim, tem muito material teórico sobre desenho, sobre roteiro, sobre como criar personagens, como criar cenários, como construir uma narrativa. Então, estudar é muito importante para você não ter que ficar tipo quebrando a cabeça para solucionar coisas que já existem solução no mundo. Tá aí, muita gente dá aula, tem cursos, tem livros, basta ir atrás. E o terceiro é faça um quadrinho. E a dica que eu dou é faça um quadrinho curto, mas até o final, começo, meio e fim. Nada de começar a fazer, vou pensar aqui no capítulo 1 de uma série gigante. Não, pega uma historinha, uma tirinha talvez, porque cada etapa do processo de produção a gente aprende alguma coisa. E se a gente fica preso, perfeccionista, ali querendo fazer a primeira página perfeita e tal, a gente nunca vai para a segunda página. E se a gente nunca for para a segunda página, nunca termina a história. E vai ter aprendizado do começo ao fim. Então, eu dou essa dica porque se você quer aprender rápido, o ideal é você errar o mais rápido possível. Quanto mais você errar, mais você vai aprender. E quanto mais rápido você errar, mais você vai aprender. E eu meio que sabia essas coisas por instinto, ou sei lá, quando eu era criança, porque eu já fazia os meus quadrinhos. O primeiro quadrinho que eu fiz, eu devia ter uns 9 ou 10 anos de idade. E depois eu fiz outro, e outro, e outro, e aí chegou um momento em que eu peguei aquele meu primeiro quadrinho e comparei com o que eu tinha feito, e eu comecei a ver que eu tinha evoluído. Só de ficar repetindo e tal, e às vezes eu pegava um gibi da banca e ficava comparando com o meu, e por que o meu não fica tão bonito quanto esse? E então eu ficava refazendo e tentando aprender, e daí, dessa forma, sozinho, eu aprendi uma série de coisas sobre como escrever uma história, como desenhar um quadrinho e tal, só de fazer, errar, fazer de novo, errar, fazer de novo. Então, quem gosta tem que fazer. Sim. Isso aí. E quem gosta da leitura, faz conexões, porque como o Lucas, muito boa a sua colocação, viu, Lucas? Eles não são da mesma sala, ele não é a mesma sala da Maria Eduarda, prestou atenção na pergunta da Maria Eduarda, prestou atenção na resposta, fez conexões e conseguiu colocar a pergunta dele de uma forma muito adequada. Perfeito. Parabéns. Essa é o sentimento, né, de pertencimento deles com o livro, agora com o autor e com toda a história e o trabalho que a gente fez. Eu vou chamar, então, para dar continuidade, a Giovana, do 5º ano C. Oi, Yoshi. Olá. Oi, pessoal. Eu admirei muito o livro e a sua produção. Obrigado. Adorei muito, muito divertido e adorei todos os projetos que a gente fez. Adorei muito o estilo de desenho da animação e também a proporção da história. Também, a gente também tem uma pergunta do 5º ano C para você. De todas as suas obras publicadas, do Contra, Minecomics, Batsuman, entre outras, qual livro você mais gostou de criar na sua vida e por quê? Caramba! Cada livro que eu escrevo e desenho é uma experiência única e diferente. É muito difícil dizer assim, qual que eu gostei mais, porque são experiências realmente únicas. Eu tô aqui com o meu primeiro quadrinho que eu publiquei, impresso, que é esse aqui. E ele foi bastante especial porque eu nunca tinha feito um livro impresso antes, certo?
Então foi a primeira vez que eu botei à prova tudo o que eu tinha aprendido na faculdade, que eu tinha aprendido em cursos, o que eu tinha aprendido estudando e produzindo e trabalhando durante muitos anos. E eu botei em prática e não fazia ideia do que ia acontecer. Se as pessoas iam gostar, se ele ia vender legal, se ele ia ser aceito. E ele teve um feedback excelente na época. Eu tive não só vários leitores que gostaram muito, mas a gente saiu no jornal. Eu fui junto com 2 amigos, né? Por isso que eu falo a gente. A gente saiu no jornal, a gente saiu na TV, a gente ganhou um prêmio. Então foi como se o universo dissesse: é isso aí, toca aí porque você tá no caminho certo. E porque fazer quadrinhos é muito difícil e é uma vida meio complicada, assim, a gente tem uma certa dificuldade de retorno e tudo mais, então é um trabalho que é cansativo, é solitário, então ter esse feedback às vezes que diz, tá no caminho certo, é muito legal. Isso que eu tô recebendo aqui hoje não tem preço, né? E tem momentos que a gente fica assim, até querendo desistir, querendo largar, e um desses momentos foi em 2017, e eu só não desisti porque uns amigos meus falaram, não, mas faz pelo menos um último quadrinho, que foi quando eu fiz esse aqui. Então esse quadrinho também, ele é muito especial para mim, porque foi um momento em que eu também botei à prova tudo que eu sabia, tudo que eu queria fazer, do tipo assim, se esse fosse o meu último quadrinho, era isso que eu gostaria de botar para fora aqui. E ele também foi super bem recebido, também foi super um feedback maravilhoso e tal. Mas esse aqui é especial, né? Esse aqui eu botei aqui muito coração, muito da minha vida. Então, eu não consigo escolher um só, mas se eu escolher 3, são esses 3, e talvez esse aqui fique na frente. Muito bom. Dando continuidade, então vamos chamar Beatriz, do 5º ano D. Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou a Beatriz, aluna do 5º D. E eu achei o livro do Contreiras muito legal, também porque une 2 descendências maravilhosas. Obrigado. Legais. A parte que eu mais gostei do seu livro é a parte que a gente começa a ler da direita para a esquerda, que a Maria Eduarda também falou. Eu também gostei muito da parte que o do Contra refaz o cartaz do Matsuri, que ficou muito mais bonito que o primeiro. E eu adorei o seu livro. A minha pergunta é, além de histórias em quadrinhos, você já escreveu outros gêneros? E neste momento, está trabalhando em algum projeto? Então, esse meu primeiro livro aqui, ele se chama Less RPG Fantasy, e ele é um livro-jogo. Por quê? Você vai lendo e vai fazendo escolhas. Então, tem vários momentos em que o livro pergunta, se você quer ir para a direita, vá para a página tal. Se quer ir para a esquerda, vá para a página tal. Eu tive muita vontade de fazer isso naquela época, porque, além de quadrinhos, uma outra paixão que eu tenho é jogo. E aí, eu ainda não fiz nenhum jogo na minha vida, mas eu tenho muita vontade de trabalhar com jogos, com card game, board game, RPG, alguma coisa nesse sentido. E aí, como eu domino um pouco mais a linguagem de quadrinho, eu faço mais quadrinho. E esse é o tipo de quadrinho que eu estou fazendo nesse exato momento esse ano. Porque quando eu lancei, esse aqui eu lancei em 2012. E ele teve uma super repercussão e tudo mais. Só que eu achei que eu podia fazer uma coisa melhor. Mas eu não senti que eu estava preparado ainda. Então eu comecei a esboçar algumas ideias e fui deixando de lado. Fiz algumas ideias. E nisso passou muito tempo e estamos em 2025. E eu finalmente resgatei isso. E esse é o meu projeto atual. É isso que eu estou trabalhando todos os dias. Eu estou fazendo um livro-jogo novo, que é uma história, que é uma aventura e com 3 protagonistas. E você vai fazendo escolhas até chegar em um dos 4 finais. Então, basicamente, o que eu fiz foi, eu peguei uma premissa, que é, os aventureiros chegam num vilarejo e está acontecendo alguma coisa. Um necromante na região está causando um tumulto.
e eles precisam pesquisar e descobrir o que está acontecendo e tomar uma decisão, uma atitude. Então, é um livro que você vai fazendo uma série de escolhas de como é que você trata as pessoas, como é que o que você quer perguntar, como é que você quer reagir, e dependendo de como você faz essa escolha, você vai ter um tipo de informação no livro para você entender essa história, e a partir desse entendimento você vai fazer outras escolhas até chegar no final. Então são 4 finais completamente diferentes. Se você ler uma vez só, você vai ter um tipo de interpretação, mas se você ler de novo fazendo outras escolhas, você vai ver que a história tem outros lados. Então, foi bem difícil escrever, mas eu me diverti muito. Eu gosto muito dessas coisas interativas e diferentes. Bom, vocês sabem que eu gosto de fazer coisas diferentes. Coisas diferentes, hoje vai ficar para a história, então do Contra vai ficar sempre em primeiro lugar, né? Por causa do Centro Educacional Pioneiro. Com certeza. Vamos lá, para a próxima. Então, agora eu vou chamar a Ana Clara, que é do 5º ano E. Oi, Yoshi. Tudo Olá! bem? Eu sou a Ana Clara, do 5º ano E, e eu gostei muito do desenho, do livro, do design, da história. Ah, obrigado. Gostei de tudo, assim. Que legal. Eu tenho uma pergunta. Que conselho você gostaria de dar para escritores iniciantes, como alguns de nós? Tá. Eu já dei alguns conselhos, mas eu posso dar mais alguns. Não apenas para escritores. Eu acho que esse é um conselho muito legal para vida como um todo. Eu fiz várias escolhas na minha vida que muita gente criticou, né? Não minha família, porque minha família sempre me incentivou e tudo mais, mas alguns colegas, algumas pessoas que não entendiam o que eu queria fazer, que eu sempre gostei de fazer quadrinhos, sempre gostei de desenhar, e eu queria seguir nisso. E essas críticas, às vezes, fazem a gente pensar que talvez a gente não devesse tomar esse rumo. E até a forma como o mundo funciona, às vezes a gente duvida, né, das nossas próprias escolhas. E aí eu concluí que a gente deve descobrir aquilo que a gente ama de verdade. Experimentando, fazendo coisas. Então, se você gosta de escrever, você tem que escrever. Se você gosta de desenhar, você tem que desenhar. E você tem que descobrir quais são essas coisas no mundo, na vida, que você realmente ama. Porque são essas coisas que vão fazer você levantar da cama todo dia de manhã e falar: é isso que eu quero fazer. É isso que eu gosto, é isso que me faz bem. E eu diria mais. Eu diria que você tem que descobrir também as coisas que você odeia. Porque as coisas que você odeia são as coisas que te adoecem. Você fica doente. Porque você olha para o lado e você vê, fulano está fazendo tal coisa, disseram para mim que eu devia fazer não sei o quê. Só que a verdade é que nem tudo que funciona para uma pessoa funciona para outra. Nem tudo que a vida diz para algum não necessariamente funciona para outro. Então, quando você descobre aquilo que você ama e as coisas que te fazem mal, as coisas vão funcionando de uma forma melhor, sabe? Então, se você gosta de escrever, se você gosta de desenhar, se você gosta de fazer coisas assim, você tem que fazer, independente do que os outros digam, independente do que a vida diga para você. Eu tomei muita pancada da vida trabalhando com arte. A gente sabe como é que é trabalhar no Brasil com arte, trabalhar, enfim, de uma maneira geral. E o que me manteve de pé foi saber que é isso o que eu amo fazer. Então, foi o que me manteve no caminho, e hoje eu estou tendo vários feedbacks positivos. Enfim, isso que eu estou recebendo aqui hoje é maravilhoso, mas mesmo profissionalmente, assim, sabe, sendo mais pé no chão, hoje eu publico pela JBC, né, que é uma grande editora que faz parte da Companhia das Letras, e estou publicando também pela Panini, né, que também é outra editora maravilhosa, gigante. Então, assim, isso tudo foi porque eu insisti, né? Se eu tivesse desistido toda vez que eu pensei em desistir, que foram várias, eu não teria chegado aqui hoje, né? Eu falei no começo, segura coração, as professoras aqui devem estar segurando o coração agora, daqui a pouco os alunos vão ficar sem entender nada, né? Esse misto de emoções. A gente vai trocar um pouquinho agora
parar de falar um pouquinho da vida e obra, e eles fizeram umas perguntas mais direcionadas para o livro mesmo, como que foi todo esse processo do livro. Então, eu vou chamar a Beatriz do 5º ano A para iniciar essa próxima parte de perguntas. Boa noite, Yoshi. Sou a Beatriz do 5º ano A e gostei muito do seu livro. Minha pergunta para você é: o livro do Contra a Herança conta a história do personagem que tem uma crise de identidade. Para elaborar o livro, você se inspirou em alguém ou em uma pessoa que já passou por uma crise de identidade? Eu me inspirei basicamente em mim mesmo. Na verdade, quando o Sidão fez o convite, ele... Deixa eu contar a história toda de como rolou o convite. Eu conheci o Sidney em 2011, faz muitos anos. Foi no ano, inclusive, que ele estava lançando o selo das Graphic MSP. E que, para quem não conhece, não sei se vocês chegaram a ver outros livros do selo, mas a ideia que é esse selo aqui. A ideia é que o Sidney, que é o editor da Turma da Mônica, ele pega um personagem da Turma da Mônica, pega um autor e fala: toma, faça aí o que você... como se o personagem fosse seu. Esse aqui foi um dos primeiros, não sei se foi o primeiro, que é o Turma da Mônica Laços, que virou filme, né, no cinema. Esse foi feito pelo Vitor e pela Lu. Mas tem outros, né? Tem, por exemplo, tem o Sol da Mônica, que quem faz é a Bianca Pinheiro, que é uma amiga minha muito querida. Tem o do Jeremias também. Esse é muito legal. Jeremias Pele, que é o Jefferson e o Rafael que fazem. Tem o Penadinho aqui, gosto muito também. Penadinho do Crumbim da Eco. Enfim. E aí, quando veio o convite, o Sidão já veio com o convite de fazer o Do Contra, né? E aí... Que é muito uma coisa assim, um olhar do editor, né? Porque o Do Contra é o meu personagem favorito. Sempre foi. E eu sempre fui chamado de Do Contra, assim, né? Pela família, pelos amigos, porque... Pela minha personalidade. E aí logo de cara eu sugeri várias coisas pro Sidão, né, que eu gostaria de fazer e tal. E ele falou: pode ser. E eu tinha dentro de mim uma vontade muito grande de falar sobre a minha descendência, sobre a minha história como descendente de japonês. E eu sabia que o Do Contra era descendente, então eu logo lancei essa, né? Sidão, e se a gente falasse sobre isso? E daí ele: é isso que eu quero, Yoshi, é isso aí, passa lá. E aí, para escrever a história, eu resgatei muito de mim mesmo, das minhas experiências como neto de japoneses, crescendo, né, no Brasil, obviamente. E aí, foi isso, assim, a base principal foi a minha própria história, mas eu puxei de conhecidos, de amigos, de primos, da minha irmã. E o maior troféu, um dos maiores troféus, ganhei alguns já, não um troféu de verdade, mas troféus morais que eu ganhei com esse livro, foi esse texto do Maurício aqui, né, que abre o livro, em que ele diz que parece que eu conheço o filho dele, porque o Do Contra é baseado no filho dele, né, o Maurício Filho. E aí, pra mim, isso eu ganhei a vida, né, com essa declaração dele, porque eu fiz com muito respeito, né? Eu fiz com muito respeito aos filhos do Maurício, fiz com muito respeito à Turma da Mônica e botei muito de mim mesmo nesse livro, né? Então, ter esse reconhecimento foi fantástico. Tá bom. Eu tô vendo algumas pessoas levantando as mãos, aí a gente vai terminar esse bloco de perguntas, aí se sobrar o tempinho, a gente abre para quem está levantando a mão, tá bom? Eu vou chamar agora a Beatriz, do 5º ano B, para fazer uma pergunta. Oi, boa noite. Boa noite. Sou a Beatriz, do 5º ano B. Eu adorei o seu livro. Obrigado. Eu também adorei essas dicas. E eu queria saber qual foi a parte mais desafiadora de escrever esse livro. Tá. Eu vou dizer a parte que foi, primeiro, a parte que foi menos desafiadora, porque o que acontece é o seguinte: eu tenho um jeito de trabalhar que eu abro as minhas ideias e depois eu fecho elas num
num formato de história e tal. E aí, no momento em que eu estou criando mais, que eu estou escrevendo os diálogos e tudo mais, eu não sei, é como se eu tivesse uma conexão criativa com o mundo criativo, e aí toda hora eu tenho ideias novas. E aí teve uma semana que foi muito diferente, assim, todo dia eu acordava com uma ideia nova. Então teve várias coisinhas da história que eu simplesmente acordei um dia e tinha uma ideia. Tipo, um quadro, não sei se eu vou achar aqui, um quadro que ele tá andando e a imagem é de ponta cabeça, porque é o reflexo do... Aqui. Esse aqui, né? É assim, né? No livro. E aqui, na verdade, é o reflexo, porque, na verdade, a imagem é assim. Essa foi uma imagem que eu acordei com ela na minha cabeça. E uma outra coisa que aconteceu foi, eu estava um dia em frente da minha estante de livros e quadrinhos ali, e eu gosto de pegar alguns livros, assim, e ficar folheando e pensando, puxa, eu queria fazer uma coisa diferente e tal. Queria, sei lá, fazer uma coisa do contra, tipo, virar de ponta cabeça. Mas, pô, não dá. Por quê? Porque se virar de ponta cabeça, vira leitura de mangá. Então eu tive várias ideias, assim, que foram... que vieram naturalmente para mim e foi fácil, né, escrever. Só que o livro, ele tem um tema que para mim é muito caro, né, um tema que é profundo e pesado até, porque eu, apesar de ser neto de japoneses, eu nunca convivi com os meus avós japoneses. E eu convivi mais com o lado brasileiro da família. Então eu passei por essa coisa que tem no livro, que eu botei ali, que é, dentre os brasileiros, eu era o japa o tempo todo, só que como eu não tinha essa cultura, né, eu achava esquisito, eu me sentia meio perdido. E dentro da comunidade japonesa, que eu fui aos poucos me introduzindo, eu era muito diferente, assim, porque eu não sabia falar japonês, eu não conhecia muita cultura e tudo mais. Então eu tinha essa coisa de me sentir meio perdido e tudo mais. E aí transformar isso em personagens e diálogos foi muito difícil. Eu costumo falar que toda vez que a gente faz um livro, escreve um livro, um gibi, é quase como se fosse uma terapia. A gente bota ali as coisas que a gente tem, que a gente mais gosta, mas também os nossos medos, as nossas inseguranças e tudo mais. E você escrever um personagem que tem esses mesmos problemas e inseguranças que você é fácil, porque é só você botar pra fora aquilo que você está sentindo. O problema é escrever personagens como eu escrevi ali o avô ou a mãe do Contra, que são os personagens que vão dar o conselho, que vão ensinar como fazer a coisa. Então eu tive que aprender dentro de mim a amarrar esses sentimentos, entender o que eu estava sentindo, entender o que eu estava pensando, entender tudo que eu vivi na minha infância, e eu tive que ser a própria pessoa que dá o conselho para mim mesmo. Eu tive que ser o avô, eu tive que ser a mãe, eu tive que ser a pessoa que ensina o do contra a passar por tudo aquilo, né? Então isso, eu acho que essa foi a parte mais difícil do livro. A gente fica achando que escrever é fácil, é só colocar as emoções ou colocar as ideias e depois a gente organiza, mas é uma viagem interna. E tentar saber qual o conselho que o outro daria, tentar naquele papel, né? Ver também a época, porque são épocas diferentes. Realmente agora a gente começa a entender e até olhar com outro olhar, né? Para toda a construção e o resultado final, que é o livro. E todo o processo, né? Que tem coisas que a gente nem imagina. Os alunos também, né? Às vezes eles falam, mas hoje eles fizeram um concurso de redação. Mas e agora? Para escrever e tudo. Então a criatividade, ela transpõe muitas outras coisas também, né? Não é só... por isso que eu falo que o meu processo é de abrir e fechar, né? Porque existe uma série de técnicas, né? Existe, inclusive o que a gente aprende na escola é de fato a estrutura básica de qualquer produção, que é o começo, meio e fim. Né? Se você estudar roteiro de cinema, se você estudar roteiro de jogo, de coisa assim, você resume em começo, meio e fim, que eu aprendi lá na escola. Então existe uma série de fórmulas de como fazer as coisas, mas não adianta você só saber a fórmula se você não tem o conteúdo. E aí o conteúdo é o que eu chamo de abrir, né? É abrir o coração, abrir a mente, abrir e depois fazer o produto. Eu acho que vai fazer sentido agora. O Rafael, do 5º ano C,
ele tem uma pergunta que aí vai ajudar também a gente a entender essa parte. Oi, Yoshi, eu sou Rafael, quinto ano C, e eu trouxe uma pergunta que depende muito de como você pensa no livro. Você teve que reescrever muitas partes da história? Tive sim. Eu tinha uma boa ideia do que eu queria botar no livro, mas é muito diferente, né? Quando a ideia tá lá, né, na nuvem de ideias, ela é sempre perfeita. A partir do momento que você começa a trazer para o mundo real, você vai vendo que ela tem uma série de defeitos, uma série de buracos e pontas soltas. E não só isso, mas eu tive que passar por todo esse processo que eu comentei de conhecer a mim mesmo, conhecer o personagem e amarrar a coisa toda. E o que aconteceu com esse livro é que eu tinha não só que contar uma história que era sobre um menino que é descendente de japoneses e está aprendendo sobre o que isso significa, mas também sobre o personagem do Contra, que é um personagem já estabelecido, né? Não é um personagem que eu estou criando, é um personagem que já existe há muitos anos, da Turma da Mônica, e que, portanto, tem uma característica muito específica, que é ser do Contra e tudo mais. E, enfim, ele já criaram a mãe dele, o pai dele, o irmão dele. Então, assim, ele é um personagem que já existe dentro de um contexto, e então eu não posso moldar tanto assim ele para eu atingir o meu objetivo que eu tinha com aquela outra história. E aí o que acabou acontecendo é que foi como se eu tivesse feito duas histórias separadas que por acaso estão no mesmo livro, e aí uma tirou o peso do outro e tal. E aí quando eu não sabia consertar isso, mas eu fui fazendo. E eu desenhei o livro inteiro, entreguei para o Sidão, entreguei para alguns amigos que eram leitores beta, e o feedback que eu tive deles foi tipo assim, ficou legal, Yoshi, parabéns aí, mas, né? E eu não tava gostando, e aí eu vi que pela reação deles a coisa não tava legal, e aí um dia eu encontrei o Sidney em Joinville, tava num evento, puxei ele no cantinho, né, porque é segredo, né, sempre não tinha sido anunciado ainda, e aí eu falei, pô, Sidão, você leu lá e tal, eu achei que ficou ruim nisso, naquilo, daí ele, não, mas vamos trabalhar, só que ele tava muito ocupado, e aí eu vi que dele não ia sair muita coisa por enquanto, ele estava ocupado com muitas coisas, então eu tinha que eu mesmo pegar e sentar e resolver. E aí aquilo estava me consumindo muito, e aí eu simplesmente joguei fora 80% da história. Foi isso que aconteceu. Eu boto aqui no final nos extras, tem, né, a parte dessa história. O quanto que eu reciclei aqui, né. Eu estruturo mais ou menos assim a história, né? E daí aqui tem as páginas, tudo que tá em vermelho foi o que eu joguei fora. Cada quadradinho desses são 2 páginas. E aí eu remontei a coisa toda, eu reinterpretei tudo que eu tava fazendo, eu entendi finalmente o que eu tava escrevendo, o que eu realmente queria transmitir com aquilo, e eu consegui amarrar com o personagem. Por isso que eu falei que quando eu recebi aquele feedback do Maurício, que ele falou que puxa, parece a história de fato do meu filho e tal, para mim foi muito importante, porque foi nesse momento que eu vi que eu tinha acertado, né? Porque trabalhar assim, com escrita, com quadrinho, a gente fica muito imerso na coisa, e chega um momento que a gente não consegue mais enxergar o que está fazendo. Então, durante um mês, mais ou menos, que eu refiz a coisa, 1 ou 2 meses que eu refiz a coisa toda, eu já nem sabia mais o que eu estava fazendo, o que eu não estava. Eu botei meu coração ali e fui. E eu me peguei, às vezes, reescrevendo diálogos como se fosse assim, tipo, não, isso aqui eu já fiz, então tem que fazer diferente. Aí eu parava e pensava, não, esse quadrinho não foi publicado. Eu só estou remontando ele. Então, teve coisa que eu reescrevi que nem precisava reescrever, teve coisa que eu redesenhei que nem precisava redesenhar. Mas foi isso, eu refiz muita coisa e sempre na correria, porque a gente já tinha estabelecido a data de lançamento e eu não queria atrasar de jeito nenhum. Mas deu tudo certo. Que bom, ficou ótimo mesmo. Foi não só o livro, mas como você foi virando de ponta cabeça também, né? Para continuar. Agora eu vou chamar, então, o Luca, do 5º ano D.
Oi, Yoshi, boa noite. Eu sou o Luca Jun, do 5º ano D. Yoshi, eu adorei o seu livro. Eu gostei da parte que a gente vira o livro e lê da direita para a esquerda. Também a parte que o Dítio prepara o lamen. Eu adoro o lamen. Ah, que legal também. A parte que o dragão de terra aparece. Que essa parte foi bem legal. Mas surgiu uma dúvida na nossa classe. Que no livro do Contra, o personagem do Contra se encontra com um avô, que lhe prepara um delicioso lamen e dá conselhos. Nossos avós eles estiveram na nossa escola e nos contaram um pouco das suas histórias. Você poderia nos compartilhar um pouquinho conosco alguma memória que tenha com seu avô ou com sua avó? Então, os meus avós japoneses, eles vieram para o Brasil há muitos anos atrás e eles já tinham suas próprias famílias. Então, o meu avô, ele tinha a família dele e a minha avó tinha a família dela. O meu avô ficou viúvo, a minha avó ficou viúva, eles se conheceram e tiveram mais filhos, e o meu pai, ele era o caçula de todo mundo. Então, a diferença de idade é gigantesca. E quando eu nasci, eles já haviam falecido, né? Os meus avós japoneses. Então, eu convivi toda a minha infância com os meus avós brasileiros. E o meu avô, ele tinha uma descendência de índios, pelo menos é o que ele contava. Meu avô, ele contava muito pouco, assim, da vida dele. E quando ele contava, era sempre umas coisas muito incríveis, assim, muito malucas. Ele contou, por exemplo, que ele foi soldado durante a Segunda Guerra Mundial. E daí a gente, nossa, avô, como é que foi? Ele, eu fiz parte lá de um pelotão que teve uma missão, ele entrou, a gente pegou um jipe e tinha que chegar não sei aonde, mas a gente demorou tanto que quando chegou lá, a guerra tinha acabado. E minha avó, ela tinha muito, assim, traços europeus. E a gente também não chegou a descobrir exatamente de qual, mas o nosso chute era de franceses. Então eu sou essa mistureba mesmo, que é uma coisa bem brasileira, né? Então tem parte europeu, tem parte indígena, tem parte de negros e tem os avós japoneses, né? E aí, da parte japonesa, a minha tia é que sabe um pouco mais, porque ela era a mais velha dos 4, né? E só que ela não lembra muita coisa, então muita informação se perdeu e a gente não sabe nem qual era o ano de nascimento do meu avô. E existe uma história de que ele era militar. E aí a gente começa a fazer uns cálculos e tudo mais, e se ele era militar lá no começo do século, em 1920, não sei o quê, então talvez ele tenha nascido por volta de 1900, é muito antigo mesmo, né? 1890, e se ele foi militar, talvez ele fosse de família militar, não sei o que, blá, blá, blá. Existe a possibilidade de ele ter sido samurai, o meu bisavô ter sido samurai. Então é muito louco isso, né? Pensar nessas coisas, e é muito distante, né? Mas é muito incrível isso, e esse tipo de coisa eu fui resgatar só depois na adolescência, né? Foi depois só. Yoshi, eu aproveito, vou chamar o último aluno, mas já aproveito para me despedir, porque após a pergunta e a sua resposta, a Giza já entra. Tá. Para finalizar, a gente tem mais uma pergunta. Então, muito obrigada, muito prazer. Prazer, eu que agradeço, né? Eu vou chamar o Ravi, do 5º ano E. Tá. Oi, Yoshi, eu sou o Ravi, do 5º ano E. Eu gostei bastante da leitura do seu livro, porque ela é bem agradável. E eu gostaria de saber qual mensagem principal você gostaria que o leitor aprendesse com a sua história. Cara, eu vou dizer que tudo que eu gostaria que as pessoas interpretassem desse livro, eu vi que foi visto aqui nesse projeto, nesse trabalho que vocês fizeram aqui nesse colégio, porque assim, quando a gente escreve quadrinho e livro e tudo mais, geralmente nesses bate-papos a gente fica muito na parte técnica, sabe? O material que usa, qual que é a estrutura narrativa e tudo mais. Pouco se fala, assim, do que realmente importa no livro, né? E eu vi aqui que vocês trabalharam nisso, sabe? Essa conexão com os avós, essa conexão com a família, esse aprendizado de onde você vem e quem você é. Eu só vou perguntar. Então, eu fiquei muito emocionado por causa disso, assim, que eu vi que o livro foi lido de fato, né, digamos assim. E essa era a mensagem que eu queria passar, essa conexão com a família e descobrir quem você é para você
enfim, né? Se descobrir no mundo. É isso. Muito obrigada, Yoshi. Algumas crianças levantaram a mão, é isso mesmo? Aqui eu tenho a Beatriz Franco, a Michele Tavari, o Arthur. Vocês querem fazer alguma pergunta? O Yoshi, a Érica. ou não? Olha, quem quiser perguntar, pergunta. Aproveita agora, Michele. Boa noite, Uti. Eu sou a Paula, mãe da Bia. Boa noite. A gente queria contar para você que a gente tinha o livro antes dele ter sido recomendado pela escola e que a gente ficou muito feliz quando a gente viu que ele ia ser adotado. Ah, que legal. Oi? E ele está autografado, e a gente queria saber se foi você mesmo, ou se é alguém, ou se é impressão. Não, eu autografei vários livros. Eu autografei. Quando eu vendo nos eventos, eu autografo na hora, né? Mas quando rolou o lançamento, eu deixei autografado uns 200 livros, uma coisa assim. A gente... Nossa, esse dia do lançamento foi bem intenso, assim, porque eu cheguei na livraria umas 10 e meia da manhã e saí de lá 8 horas da noite. Eu nem almocei naquele dia. Foi bem louco. Legal. Ok, Michele. A Michele é você, Giovana Favari. Sou eu, né? Porque a minha conta do Google Meet está na minha mãe, né? Então, é o que temos. Yoshi, posso fazer uma pergunta que eu queria falar do livro? Uhum. Quando você quis interpretar os anos dos anos chineses, parecia mais da cultura chinesa. Mas o livro, no caso, está falando mais da cultura japonesa ou chinesa? É da cultura japonesa. Então, o que acontece é que a civilização chinesa ela é muito antiga. Muito, muito antiga. É uma das civilizações mais antigas do mundo. E toda a parte do Oriente, ali, né? Índia, Coreia, Japão, Filipinas, tudo meio que deriva da civilização chinesa. Então você vai encontrar muitos detalhes na comida, na arquitetura, na religião, na história, que parece muito com a cultura chinesa. Então lá no Japão também tem o horóscopo oriental. Tem algumas diferenças, tipo, um é porco, o outro é javali, um é coelho, o outro é lebre, mas é meio que a mesma coisa, né? Então lá também tem esse horóscopo do ano novo lunar, mas realmente ele é mais comum na China do que no Japão. Eu usei porque foi um daqueles momentos que eu acordei e pensei, e se eu fizesse tal coisa? E daí eu queria que saísse um bicho, né, do momento que ele descobre, né? E aí eu pensei, puxa, eu podia pegar um bicho do horóscopo. A princípio, eu queria muito que fosse um bicho diferente, tipo galinha, né? Tem galinha no horóscopo. Só que aí eu fui pesquisar o ano do nascimento do Maurício Filho, que é o do Contra de Verdade, e ele é do ano do dragão. E aí, então tá, vai ser um dragão. Só que aí eu descobri que ele é um dragão de terra, por isso que ele é um dragão de terra que sai, né? Da terra e tudo mais. E o livro foi lançado ano passado, que foi o ano do dragão de madeira. Então foram várias coincidências muito felizes ali que aconteceram. Obrigada, Yoshi. Arthur? Você está com o microfone fechado, Arthur. Agora sim. A professora Lúcia comentou da redação que teve hoje, teve algumas imagens, né? E aí, tipo, eu, assim, não tenho criatividade, mas quando aparecem algumas imagens, eu consigo, tipo, todas as imagens lá eu já imaginei uma história, só que aí eu escolhi a que eu mais gostei e fiz. Mas a minha pergunta, Yoshi, do livro, é se foi muito difícil ou médio de fazer o livro? Nossa, foi muito difícil. Para mim foi muito difícil. Porque o que acontece é que quando eu faço um gibi, eu meio que faço para mim mesmo, assim, no sentido de que eu boto ali as coisas que eu gosto e tudo mais, eu escrevo o que eu gostaria de ler, né? Então eu faço para os leitores, obviamente, mas eu escrevo o que eu gostaria de ler, então eu meio que faço só para mim, entre aspas, né? Quando eu fui fazer o livro do Contra,
eu tive vários objetivos ao mesmo tempo. Então, em primeiro lugar, ele faz parte do selo Graphic MSP, então eu sei que existe um estilo de escrita, de desenho e de narrativa que o Sidão gosta, então meio que eu fiz para o Sidão uma parte. Ele é um personagem da Turma da Mônica, e depois pesquisando eu fui descobrir que existe um fandom gigantesco em torno do Contra, então eu fui pesquisar várias coisas do personagem, porque eu sabia que esse livro seria lido por esses fãs, então muita coisa ali eu fiz para os fãs do Contra especificamente. Fiz coisas que são para mim mesmo também, de coisas que eu amo e tudo mais, mas a história toda é como se fosse uma carta para todos os Nikkeis, todos os descendentes japoneses. Então, normalmente, os quadrinhos que eu faço só para mim. Esse eu fiz, tipo, fiz pro fã do Contra, fiz pro fã da Turma da Mônica, fiz pro Sidão, fiz para todos os japas do país todo. Eu fiz, então, foi muita coisa. Foi muito difícil fazer esse gibi. Obrigada, Yoshi. Nós temos 3 mãozinhas levantadas, então a da Júlia, a Aurora, a Rafa e a Beatriz por último, e aí nós vamos até aí, tá bom? Tá. E a gente combina assim, se vocês quiserem fazer mais perguntas, vocês encaminhem, a Betinha está lá, aliás, a Betinha está aqui, está ansiosa para sortear o livro da noite, a gente sempre sorteia ao final do encontro, eu acho, um livro. Uhum. E aí vocês encaminham para as professoras, para a Beth, e nós mandamos por e-mail para o Yoshi, tá bom? Então, Júlia, por gentileza. Eu sempre gostei muito de quadrinhos. E aí eu queria te perguntar uma coisa, posso? Pode. Quando você vira o livro de cabeça para baixo, eu sempre tive muita dificuldade, porque eu não entendia. Como é que lê esse negócio? Você tem dificuldade para fazer o quadrinho de ponta cabeça? Não, quer dizer, não muito, porque para desenhar, eu desenhei normal, depois eu só virei o arquivo, né, de cabeça para baixo. A diferença realmente é na narrativa, que ela é oriental, né? Então eu tive que mudar a chavezinha de lembrar que a história está sendo contada da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Mas, de modo geral, assim, foi bem tranquilo. Legal. Obrigada, Júlia. Aurora. Acho que a Aurora caiu, foi isso? Então vamos para a Rafaela, se a Aurora voltar, a gente... Consegui. Conseguiu? Então vai lá. Posso fazer uma pergunta? Pode. Então, como que o Maurício conheceu você para você poder fazer o livro do Contra? Eu fiquei na dúvida. Tá. Quem escolhe não é o Maurício, quem escolhe é o Sidney Guzman, que é o editor. Então o que acontece é o seguinte, lá em 2006, 2005, o Sidney, ele estava trabalhando como escritor, jornalista, e ele conheceu o Maurício para fazer a biografia do Maurício. Tem algumas 3, 4 biografias do Maurício, o Sidney fez uma delas. E aí lá eles se conheceram e tudo mais, o Maurício gostou muito da forma como o Sidney trabalha e convidou ele para trabalhar na Maurício de Souza Produções. E aí lá o Sidney, ele assumiu o papel de editor dos livros da Turma da Mônica. Então ele não edita revistinha, né? Tipo assim, essas revistinhas assim não é o Sidney que edita, mas todos os livros da Turma da Mônica é o Sidney. E aí o Sidney começou a fazer um trabalho de resgatar não só o passado das tirinhas, da Turma da Mônica e tal, mas ele queria introduzir artistas novos para a Turma da Mônica. Então ele fez alguns livros, eu não tenho aqui agora, mas ele fez alguns livros que compilavam várias historinhas curtas com vários autores, só para testar o Maurício, ver se o Maurício deixava, o Maurício gostou. E aí, quando o Maurício gostou, ele foi para a próxima, que é, e se a gente fizesse livros inteiros com artistas nacionais? E daí o Maurício topou, e aí começou o selo Graphic MSP. Eu conheci o Maurício e o Sidney no evento em 2011, em que esse selo foi anunciado. Mas, na época, eu não tinha feito nem esse gibi aqui ainda. Eu estava só começando a fazer meus quadrinhos e tal. E aí, nos eventos, eu conheci, tirei foto, blá, blá. E o Sidney, ele tá sempre nos eventos. Ele tá sempre atento a todo mundo que produz.
Então, quando eu fui lançando meus quadrinhos e participando dos eventos, ele sempre teve de olho, porque ele tá sempre com a antena ligada e prestando atenção em todo mundo. Então a gente se conhece desde essa época. Toda vez que eu lanço um gibi, ele dá um feedback, ele fala, ó, Yoshi, você acertou aqui, ali ficou mais ou menos, não sei o quê. E chegou um momento que eu achei que eu nem ia ser convidado, né? Porque passou tanto tempo, todos os personagens e tal, e eu fui fazendo os meus quadrinhos. E aí a gente até teve uma conversa uma vez que ele me assustou, que a gente estava no evento, e daí ele olhou para mim de longe e falou assim, ó, o Yoshi tinha que fazer também, hein? Aí eu já gelei, né? Eu achei que ele ia me convidar, e dele, fazer o quê, Sidão? Dele, fazer roteiro pra turminha, né? E daí eu não tava muito afim de trabalhar na turminha, né? Na revistinha. Eu queria fazer o livro, né? E daí eu falei, Sidão, vamos ver e tal, não sei o quê. E daí quando veio o convite, de fato, foi muito incrível, assim, foi muito perfeito, porque já foi com o meu personagem favorito, né? Que é o do Contra e tal. Foi muito legal. Mas é isso, né? A conexão foi muito mais com o Sidney do que com o Maurício. Aí depois, quando eu conheci o Maurício, conheci de novo, né? Encontrei ele de novo com o livro, foi muito emocionante, né? Daí ele falou de novo, né? Nossa, parece muito que você conhece o Maurício, o filho, né? O Mauri, e não sei o quê. Recebi feedback da família toda, né? Da Alice, do Mauro, que é o Nimbus, né, do próprio Maurício Filho. Então foi muito legal, foi muito emocionante. Obrigada, Yoshi. Rafaela? Desculpa, meu nome é Mizumi, eu gostei muito do seu livro. Obrigado. E eu gostaria de perguntar como que você faz os desenhos do seu livro, porque eu achei muito bonito. Eu aprendi, eu desenhava por conta própria, desde criança, mas eu só fui aprender realmente a fazer um curso de desenho de fato quando eu já tinha uns 17, 18 anos. E aí ali eu comecei a descobrir que existiam técnicas e teoria e tudo mais. E aí nessa época também eu estava entrando na faculdade, eu fiz faculdade de design gráfico. Então eu aprendi a desenhar no papel e lápis, né? Aprendi a colorir com lápis de cor. Eu aprendi a fazer as coisas no papel. Só que eu fui também aprendendo a fazer as coisas no computador. Então, em algum momento, eu migrei para o digital. Então, hoje eu trabalho em uma Cintiq, que é uma mesa digitalizadora. Não consigo mostrar aqui, porque a minha câmera está em cima dela, mas eu consigo mostrar a minha canetinha. Então, eu faço tudo no computador com essa canetinha, no Photoshop. Mas, basicamente, assim, tudo que eu sei fazer, eu aprendi no papel primeiro. Então, se eu tiver que fazer no papel, eu consigo. Obrigada, Rafa. Obrigada, Yoshi. E aí, a última pergunta, Beatriz, por gentileza. Eu sou a Beatriz, né? Já fiz a pergunta. Eu sempre me identifiquei muito um pouco com esse livro, porque eu sou uma carioca no meio de São Paulo, que mora há 11 meses aqui. Mas a pergunta que eu queria fazer é sobre como foi a jornada de tentar aprender a desenhar. Você disse mesmo que fez um curso. Você teve pessoas também que não eram professores tentando te ensinar? O primeiro curso de desenho que eu fiz, na verdade, foi meio ao acaso, assim, porque eu não sabia que as pessoas estudavam desenho. Eu achei que as pessoas só desenhavam. E o que aconteceu foi que no ano que eu estava estudando para o vestibular tinha mudado e ia ter prova específica. E eu queria fazer design gráfico, então ia ter prova de desenho. E aí, no colégio que eu estava estudando, eles contrataram um professor para dar aulas básicas de desenho para quem ia fazer arquitetura, desenho industrial, quem ia fazer educação artística, para ter esse básico, né, de desenho. E ali que a coisa, tipo, mudou para mim. Quando eu entrei na faculdade, eu me senti o pior aluno da turma. O pior, assim, longe, assim, o pior, porque eu sentia que eu era o menos criativo, eu sentia que eu era o que menos sabia desenhar. Todo mundo parecia muito melhor que eu. E aí eu corri atrás de um curso de desenho paralelo. E achei um curso muito bom. Foi um professor muito importante na minha carreira, porque ele me ensinou não só ilustração, criar personagem e tudo mais, mas ele me ensinou
a fazer orçamento, a lidar com o cliente, como viver de ilustração e de desenho. E através dele eu conheci outras formas de trabalhar com desenho. Então, durante um tempo, eu cheguei a trabalhar como caricaturista de eventos e praça mesmo. Eu ia todo domingo na praça, sentava no chafariz lá e ficava desenhando as pessoas, fazendo caricatura na hora. Ou eu cheguei a fazer casamento, festa de empresa. Não gostei muito, mas aprendi muito. Aprendi a lidar com cliente, aprendi a lidar com o público em evento, aprendi que não gosto de fazer caricatura. Depois eu migrei para animação, e da animação eu vi que era quadrinho mesmo. E aí, quando eu estava já no final do curso, aconteceu uma coisa muito incrível que eu não esperava também. Porque no curso de design, você não faz prova. A gente quase não faz prova, a gente apresenta trabalho. Então a gente estuda e tal, faz um projeto e monta um trabalho e apresenta o projeto. E aí, já no último ano da faculdade, eu fui apresentar um trabalho bem grande e cheguei lá na frente, como eu tinha feito sobre animação, então era um assunto que eu gostava muito, eu estudei muito, dominava completamente a coisa, e cheguei lá e blá, 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 blá. Terminei, apresentei, e não só os professores elogiaram, os outros alunos da turma vieram falando: oi, eu acho que você tinha que ser professor. Pô, nossa, eu aprendi mais com você do que eu aprendi com os professores aqui no curso. E aí, nossa, aquilo foi muito, muito legal para mim, porque o meu sentimento no começo do curso era de que eu era o pior aluno da turma, e no final tinha os próprios outros colegas e alunos me elogiando pela minha apresentação, pelas coisas que eu havia aprendido, né? Obrigada, Yoshi. Nós encerramos as perguntas. Vou passar agora para a Beth, que vai fazer o sorteio. Beth, por favor. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Desculpa, estou pouca hoje. Sim? Sim. 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 Ai, bom. Sim. Então tá todo mundo com o dedinho cruzado aí. Sim. Então, antes do sorteio, deixa eu falar uma coisa. Yoshi, eu quando entrei em contato com você, foi aquele nosso primeiro e-mail. Uhum. Eu estava com borboletas no estômago. Eu falei, nossa, Yoshi é tão maravilhoso, será que ele vai aceitar, né? Vir para o nosso clube de leitura? E eu conheci você lá na Bienal, né? E eu sou super fã de quadrinhos, sou nerdzinha, adoro quadrinho, mangá. Que legal. Assisto anime como se fosse novela. E esses aluninhos tão especiais do 5º ano adoraram a adoção. Alguns já tinham me falado antes da adoção desse livro, desse quadrinho. Então, eu estou muito feliz, esse encontro foi maravilhoso, eu estou emocionada também. Ai, que legal. Nossa, foi muito legal. Eu não fazia a menor ideia do que ia ser. Eu aceitei porque eu gosto de conversar com alunos, eu gosto de conversar... o meu público, normalmente, naturalmente, ele vai de encontro às crianças, não é uma coisa que eu planejei na minha vida, mas o Do Contra, em específico, por ser Turma da Mônica, né, ele tem proporcionado umas conversas e uns encontros muito, muito gostosos. Então, quando eu recebi o convite, eu nem pensei muito, só aceitei mesmo, porque achei que devia. E, nossa, ainda bem que eu aceitei, porque foi maravilhoso isso aqui. E eu reitero o meu convite para um dia você vir aqui né? Porque eu estou aqui no curso, né? À noite eu estudo. Mas para você visitar o Pioneiro e, sabe, ver a energia boa que é dessa galera que adora arte e adora quadrinhos e é super criativa, que é o pessoal do Pioneiro, tá? Ah, que legal. Então, gente, eu vou ter que voltar para a aula, então vou fazer o sorteio rapidinho. Cruze os dedinhos. Estamos em 51 pessoas. Então, vou fazer o sorteio aqui, tá? Momento.
19. Agora eu vou contar aqui na lista, tá? Saiu o número 19. Só um momento. Não sou eu, já sou o primeiro, então. É que aparece fora de ordem aqui para mim, tá? Só um momento, vou contar agora. Quem é Fernando? Fernando. Então, você acabou de ganhar o quadrinho, né? O livro Eventos Semi-Apocalípticos, do Zé Augusto. Olha aí, cadê o Zé Augusto? Aê! Zé Augusto. Aê! Então, agora a gente tem um acervo, vai ter um acervo do Yoshi. E a gente louco. espera o Yoshi visitar a gente para autografar, tá? Com certeza, quando eu conseguir ir para São Paulo com tempo, eu vou com certeza. Ah, então tá ótimo. Obrigada, Beth. Obrigada, Yoshi. Foi um presente. Obrigado. Tchau a de verdade, todos. foi uma noite muito especial. As professoras. Obrigada, crianças, por esta noite, pela participação, as famílias. Bom Obrigado, descanso gente. a todos. Foi muito legal, Yoshi. foi muito gostoso. Obrigado, vocês também. Obrigada, querido. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau. Yoshi. Nem sei que eu estaria falando com você agora. Tchau, tchau. Tchau. Desculpa por desconectar no meio. Que eu sou a luz aqui. Tchau. Tchau, Pro. Tchau. Tchau. Até amanhã. Até amanhã.